Sob os céus cada vez mais turvos do final do século III, o Império Romano se arrastava, ferido por suas próprias contradições, como um colosso de mármore rachado, ameaçado por forças externas e corroído por instabilidades internas. As legiões, outrora disciplinadas e invencíveis, já não marchavam sob o peso glorioso da Pax Romana, mas sucumbiam à pressão incessante de povos bárbaros nas fronteiras e à voracidade insaciável de imperadores efêmeros, que se sucediam no trono como peças frágeis em um jogo de poder cruel e instável. O mundo romano conhecia, então, não um simples momento de crise, mas o crepúsculo de uma era, marcada por convulsões políticas, colapsos econômicos e uma sociedade dilacerada pela incerteza do amanhã. Nas províncias longínquas, os exércitos não mais se submetiam incondicionalmente ao imperador legítimo, mas elegiam seus próprios generais como césares improvisados, num espetáculo sangrento de usurpações e assassinatos. Entre os anos de 235 e 284 d.C., mais de 20 imperadores se revezaram no trono, muitos deles elevados ao púrpura pelas armas e abatidos pelas mesmas lâminas que os haviam conduzido ao poder. Esse período, que os historiadores modernos denominam crise do século III, mergulhou o Império numa anarquia militar sem precedentes, onde o poder supremo já não emanava da tradição senatorial nem da vontade divina, mas da força brutal e imediata das legiões. Enquanto os exércitos travavam guerras internas, as fronteiras antes tão bem guardadas tornavam-se porosas e vulneráveis. Ao norte, os povos germânicos, organizados em confederações cada vez mais agressivas, cruzavam o Limes e saqueavam cidades outrora prósperas, espalhando o terror pelas províncias da Gália e da Panônia. Ao leste, o ressurgimento do Império Sassânida, sob a liderança enérgica de Sapor Piro, impunha ao mundo romano humilhações que pareciam inconcebíveis. Em 260 d.C., o imperador Valeriano foi capturado em batalha e exibido como troféu vivo, num espetáculo de degradação que simbolizou como poucos episódios a fragilidade e a decadência do poder romano. No interior do império, a crise não era menos devastadora. A inflação galopante corroía o valor da moeda, e as tentativas desesperadas de acunhação de novas séries de denários, cada vez mais desvalorizados, apenas agravavam a perda de confiança no sistema econômico. As rotas comerciais, vitais para a circulação de grãos, especiarias e metais preciosos, encontravam-se sob constante ameaça, enquanto a produção agrícola declinava, vítima das exaustivas requisições estatais e da fuga dos camponeses, que buscavam abrigo nas vastas propriedades rurais, protegidas por senhores locais mais poderosos que o próprio Estado. A sociedade romana, outrora coesa sob a ideia de civitas e da cidadania universal, fragmentava-se em bolhas de privilégio e exclusão. Os cidadãos livres empobreciam, os pequenos proprietários sucumbiam às dívidas, e uma nova aristocracia militar e provincial se consolidava, moldando as estruturas políticas de uma Roma que já não era aquela dos tempos republicanos, nem mesmo do Principado Augustano, mas uma entidade multifacetada e exausta, em busca desesperada de um novo rumo. A vida urbana, símbolo maior da civilização romana, definhava nas cidades que perdiam habitantes, vitalidade econômica e segurança. Roma, a capital eterna, ainda ostentava fóruns, anfiteatros e templos, mas já não comandava com a mesma autoridade os destinos do mundo mediterrâneo. Foi nesse cenário de caos e transformação que emergiu a figura de Diocleciano, um militar de origens humildes que em 284 d.C. assumiu o trono e, com mão de ferro e mente reformista, tentou estancar a hemorragia imperial. Sua resposta foi tão drástica quanto inovadora. A tetrarquia, um sistema inédito de governo, no qual 2 Augustos e 2 Césares deveriam compartilhar o poder, administrando conjuntamente a vastidão territorial e política do império. Era a tentativa de criar uma nova ordem, de restaurar a autoridade imperial fragmentada e de estabilizar um mundo à beira do colapso. As reformas de Diocleciano, desde a reorganização das províncias e do sistema fiscal, até a imposição de preços máximos e a intensificação da perseguição aos cristãos,
moldaram profundamente o tecido institucional do império. No entanto, se ele conseguiu conter o desmembramento imediato e restaurar uma aparência de estabilidade, não foi capaz de resolver, em essência, as tensões estruturais que corroíam Roma por dentro, a dependência excessiva do poder militar, a perda de dinamismo econômico e a fratura cultural entre o Ocidente e o Oriente. Nesse teatro de sombras e esperanças, entre ruínas de grandeza passada e tentativas obstinadas de renovação, surgia Constantino, herdeiro de Constâncio Cloro, uma das peças da engrenagem tetrárquica, mas destinado a muito mais do que perpetuar um sistema claudicante. O nascimento de Constantino no seio desta Roma ferida anunciava, ainda que silenciosamente, o prelúdio de uma nova era. Uma era na qual o Império, sem abandonar a espada, abraçaria a cruz, e onde o sol poente do mundo pagão cederia lugar ao alvorecer de uma civilização cristã. Assim terminava, pois, o longo crepúsculo da Roma antiga, e começava a escrever-se, entre batalhas, visões e concílios, a história da ascensão de Constantino, aquele que transformaria não apenas o Império, mas o próprio curso da civilização ocidental. No seio de uma Roma em mutação, onde o passado imperial convulsionava sob o peso de suas próprias glórias e decadências, nascia Constantino, aquele que um dia seria celebrado como o Grande. Sua origem, marcada por contrastes e simbolismos, revela não apenas a trajetória de um homem, mas o prenúncio da transformação de um império inteiro. Filho de Constâncio Cloro, um dos tetrarcas mais respeitados, e de Helena, uma mulher de origens humildes, cuja devoção futura marcaria para sempre a tradição cristã, Constantino cresceu envolto na complexa rede de poder, ambição e cultura que caracterizava o final do século III. Desde cedo, o jovem Constantino foi educado na corte de Diocleciano, em Nicomédia, capital oriental do Império e epicentro das reformas administrativas e militares que buscavam conter a fragmentação de Roma. Ali, sob o olhar vigilante do Augusto Diocleciano e de seu colega Galério, Constantino aprendeu não apenas a arte da guerra, mas também a política da sobrevivência. Um jogo sutil e implacável de alianças, lealdades duvidosas e traições silenciosas. A convivência com generais experientes e burocratas astutos moldou sua visão estratégica, enquanto as campanhas militares nas fronteiras orientais lhe proporcionaram experiência direta no comando de tropas, consolidando sua reputação como um líder competente e corajoso. No entanto, apesar de sua posição privilegiada, Constantino era também prisioneiro da política tetrárquica. Galério, desconfiado da crescente popularidade do jovem, manteve-o sob rigorosa vigilância, impedindo sua aproximação ao pai e retardando sua ascensão. As cartas trocadas entre Constantino e Constâncio Cloro, embora repletas de afeição, eram mediadas pela distância e pela incerteza. Enquanto o filho observava da segurança relativa da corte, o pai combater nas províncias ocidentais, defendendo o império contra as incursões bárbaras nas fronteiras da Britânia e da Gália. O destino, porém, conspiraria em favor de Constantino. Em 306 d.C., Constâncio Cloro faleceu subitamente em Eboracum, a atual Iorque, após liderar uma bem-sucedida campanha militar contra os Pictos na Britânia. Diante da comoção das tropas e do respeito inabalável que nutriam pelo comandante falecido, os soldados, reunidos no campo, aclamaram Constantino como Augusto, desafiando abertamente a ordem estabelecida pela tetrarquia, que previa um rígido esquema de sucessão decidido pelo Colégio dos Imperadores. Assim, sem a chancela oficial, mas com o apoio fervoroso das legiões, Constantino vestiu a púrpura imperial, assumindo o manto do pai e declarando-se senhor das províncias da Britânia, da Gália e da Hispânia. Esse momento, carregado de simbolismo, não foi apenas a ascensão de um novo imperador, mas o primeiro passo de uma caminhada que alteraria para sempre os rumos da civilização romana. Constantino, agora ciente de sua força, iniciou uma política habilidosa de alianças e acomodações. Reconheceu formalmente a autoridade dos outros tetrarcas, mas manteve na prática o controle absoluto sobre o Ocidente. Ao retornar às províncias sob seu comando, Constantino foi recebido como herói.
A sua administração inicial revelou-se pragmática e eficiente. Reforçou as defesas fronteiriças contra as ameaças bárbaras, promoveu a estabilidade monetária e buscou conquistar o apoio das elites locais, oferecendo-lhes segurança e benefícios fiscais. Sua imagem de soldado invicto e administrador justo consolidou-se rapidamente, ampliando sua base de apoio e fortalecendo sua posição frente aos demais pretendentes ao trono. Paralelamente, Constantino iniciou ainda de forma discreta sua aproximação com os cristãos, um grupo até então perseguido, mas cada vez mais numeroso e influente, especialmente nas cidades do Oriente. Embora não tenha, nesse momento inicial, assumido publicamente qualquer compromisso religioso, sua tolerância contrastava com a política repressiva de alguns de seus rivais, sinalizando uma disposição para reinterpretar a relação entre o poder imperial e as novas forças espirituais que fermentavam no seio do império. Enquanto isso, os demais tetrarcas se inquietavam. Galério, agora Augusto Sênior, relutava em aceitar a ascensão de Constantino, mas, pressionado pela realidade militar e política, acabou por conceder-lhe o título de César, numa tentativa de acomodação que pouco fez para conter a escalada de ambições e rivalidades. A paz precária estabelecida nesse momento era, na verdade, apenas a calmaria que antecedia a tempestade. Assim se encerrava o primeiro grande capítulo da trajetória de Constantino, de filho observado à distância, aclamado pelo exército e transformado em uma figura política de envergadura imperial. Sua ascensão não foi apenas fruto das circunstâncias, mas também do seu talento estratégico, de sua capacidade de ler os sinais do tempo e de agir com determinação onde outros hesitavam. A partir daquele momento, Constantino não era mais apenas o herdeiro de um tetrarca, era o arquiteto de um novo império, cujas fundações seriam construídas tanto sobre os campos de batalha quanto sobre os altares das igrejas que silenciosamente começavam a se erguer sob sua proteção. Na vastidão de um império ainda dividido, mas irremediavelmente em transformação, o nome de Constantino começava a se inscrever com a solidez das colunas romanas, um nome que sobreviveria aos séculos, marcando o limiar entre o mundo antigo e o cristianismo triunfante que se anunciava no horizonte. Quando Constantino assumiu o controle das províncias ocidentais, o frágil edifício da tetrarquia, arquitetado com tanto rigor e esperança por Diocleciano, começava a ruir sob o peso de suas próprias contradições. O sistema que pretendia garantir a estabilidade e a sucessão pacífica no império revelou-se, na prática, uma estrutura vulnerável aos impulsos humanos mais primitivos, a ambição, o medo, a sede insaciável de poder. As alianças cuidadosamente estabelecidas entre Augustos e Césares transformaram-se rapidamente em rivalidades abertas, e o império voltou a mergulhar na familiar e trágica dinâmica das guerras civis. No Oriente, Galério, um dos arquitetos remanescentes da tetrarquia, assistia com desconfiança à ascensão fulgurante de Constantino. Sua relutante aceitação do jovem como César não disfarçava o ressentimento e o temor de que aquele filho de Constâncio Cloro pudesse, em breve, reclamar para si a autoridade total sobre o império. Enquanto isso, no centro da Itália, em Roma, surgia um novo ator no tabuleiro imperial. Magêncio, filho de Maximiano, antigo Augusto e um dos pilares da tetrarquia, que, aproveitando-se do vácuo de poder e da insatisfação senatorial, proclamou-se imperador em 306 d.C., desafiando abertamente a legitimidade dos tetrarcas oficiais. O usurpador Magêncio estabeleceu-se na capital eterna, cercando-se de apoiadores entre os remanescentes do antigo establishment senatorial e consolidando uma administração que, embora marcada pela corrupção e pelo clientelismo, oferecia à cidade de Roma uma autonomia que há muito não conhecia. Sua presença, contudo, representava uma ameaça direta tanto para Constantino no Ocidente quanto para os tetrarcas orientais. Roma, símbolo supremo da tradição imperial, tornava-se paradoxalmente o epicentro de uma rebelião contra a nova ordem que a tetrarquia havia tentado instituir. Diante desse cenário, a Península Itálica, a Gália e a África transformaram-se em palcos de confrontos militares,
onde generais e legiões eram mobilizados não mais para defender o império de inimigos externos, mas para assegurar a supremacia de pretensos imperadores sobre os rivais internos. Constantino, habilidoso estrategista, percebeu que um confronto com Magêncio era inevitável, mas em vez de precipitar-se, consolidou primeiramente sua posição nas províncias sob seu domínio, reforçando as defesas, assegurando a lealdade das tropas e administrando com sabedoria as complexas relações com as elites locais. Enquanto isso, a figura de Maximiano, o velho Augusto e pai de Magêncio, retornava inesperadamente ao cenário político, numa tentativa desesperada de retomar o poder que havia abdicado anos antes sob a égide de Diocleciano. Sua tentativa de usurpar a autoridade do genro e, posteriormente, de Constantino, fracassou de maneira trágica e humilhante. Capturado e forçado ao suicídio, Maximiano tornava-se mais um personagem vítima do turbilhão que ele próprio ajudara a criar. Sua morte, contudo, apenas aprofundou a espiral de instabilidade e violência que marcava aquele período. Enquanto Constantino e Magêncio se preparavam para o embate que definiria o destino do Ocidente, no Oriente a situação não era menos turbulenta. Licínio e Maximino Daia disputavam ferozmente a hegemonia sobre as províncias orientais, travando batalhas sangrentas que consumiam homens e recursos preciosos. A tetrarquia, concebida para garantir a ordem e a coesão do império, revelava-se agora como um campo de batalha disperso e anárquico, onde cada homem armado com uma legião julgava-se no direito de reivindicar o título imperial. No meio deste caos, a figura de Constantino emergia cada vez mais nítida e imponente. Diferente de muitos de seus contemporâneos, ele compreendeu que a vitória não se resumia apenas a conquistas militares, mas exigia também uma construção simbólica e ideológica do poder. Sua aproximação progressiva com o cristianismo, sua política de tolerância religiosa e a cuidadosa fabricação de sua imagem como líder justo e providencial contrastavam com a brutalidade desordenada de seus rivais. Assim, enquanto as espadas se cruzavam e os estandartes se erguiam sob o céu incerto do império fragmentado, Constantino preparava-se com paciência e astúcia para o confronto decisivo. A luta pelo poder, portanto, não era apenas um embate de exércitos, mas a manifestação visível de uma profunda transformação nas estruturas políticas, sociais e espirituais de Roma. De um lado, os resquícios de uma ordem pagã, sustentada por práticas militares tradicionais e pela autoridade senatorial. De outro, a emergência de um novo paradigma, no qual o cristianismo começava a se articular como força política e cultural, com o potencial de redefinir os fundamentos do poder imperial. Neste contexto, a marcha de Constantino rumo ao coração da Itália, e mais precisamente a Roma, guardada por Magêncio e seu exército, assumia contornos não apenas militares, mas épicos e fundacionais. O colapso da tetrarquia, mais do que um fracasso político, era a expressão de que o velho império não podia mais ser governado pelos moldes do passado. Era necessária uma nova visão, um novo líder capaz de reunir, sob um mesmo estandarte, os fragmentos dispersos de uma Roma em crise. E foi assim que, ao avançar em direção à Ponte Milvia, Constantino não apenas marchava para enfrentar um rival, mas caminhava ao encontro de seu destino, traçando os contornos de uma nova era que logo se revelaria ao mundo. Uma era marcada pela vitória de uma nova fé e pela refundação de um império. A aurora do dia 28 de outubro de 312 d.C. despontou sobre as colinas que circundam Roma, carregada de presságios e de um silêncio tenso, como se os próprios deuses, pagãos ou cristãos, aguardassem com a respiração suspensa o desenlace daquele que seria um dos confrontos mais decisivos da história da civilização ocidental. A Batalha da Ponte Milvia. De um lado, Magêncio, o usurpador entronizado na Cidade Eterna, amparado por uma guarda pretoriana endurecida e por legiões cuja lealdade fora conquistada mais pela promessa de estabilidade do que pelo ardor patriótico. De outro, Constantino, general invicto, comandante de homens forjados em anos de campanhas na Gália e na Britânia,
agora conduzindo seu exército ao limiar da vitória que selaria não apenas seu destino pessoal, mas os rumos do próprio Império Romano. Na véspera da batalha, segundo a tradição que atravessou os séculos, Constantino teria experimentado um evento sobrenatural que mudaria para sempre sua vida e a história do Ocidente. Enquanto contemplava o céu ao entardecer, avistou um sinal luminoso, uma cruz formada pela luz, acompanhada da inscrição In hoc signo vinces. Com este sinal vencerás. Na noite que se seguiu, a visão teria se repetido em sonho, com Cristo ordenando-lhe que adotasse aquele símbolo em seus estandartes. Assim nasceu o lábaro, um vexilo adornado com as letras gregas H e R, a cifra de Cristo, que passaria a acompanhar as tropas constantinianas, conferindo ao exército não apenas um novo ícone, mas uma identidade espiritual que se entrelaçava com o destino militar e político do seu comandante. Quando as legiões de Constantino avançaram em direção a Roma, o exército de Magêncio, seguro da fortaleza natural que a cidade representava e confiante nas profecias dos arúspices que lhe prometiam vitória, optou por não se manter entrincheirado atrás das muralhas, mas sim enfrentar o rival em campo aberto, à beira do rio Tibre, próximo à ponte Milvia, a principal via de acesso ao norte da cidade. Foi uma decisão fatídica, que muitos historiadores consideram ter selado a sorte de Magêncio antes mesmo de o primeiro gládio ser desembainhado. O campo de batalha estendia-se entre o Tibre e as colinas, com a ponte como passagem estratégica, mas também como armadilha potencial. Magêncio ordenou que a ponte fosse parcialmente desmantelada, erguendo uma estrutura flutuante para garantir o retorno, se necessário. A manobra, pensada para assegurar uma retirada ordenada, acabou por transformar-se numa armadilha mortal para seus próprios soldados. O exército de Constantino, embora em desvantagem numérica, compensava com disciplina, moral elevada e, segundo os relatos, uma confiança mística alimentada pela visão do lábaro e pela fé recém-adotada do seu comandante. A batalha começou com a tradicional troca de projéteis, dardos, flechas, fundas, enquanto as legiões se posicionavam. Logo, o choque entre as infantes se deu com a fúria característica das guerras civis romanas, onde homens falavam a mesma língua, usavam as mesmas táticas e empunhavam as mesmas armas, mas matavam-se com uma ferocidade redobrada pela rivalidade política. A vantagem tática de Constantino rapidamente se fez sentir. Utilizando hábeis manobras de cavalaria e explorando a hesitação do inimigo, conseguiu desestabilizar as linhas de Magêncio, que, pressionado, tentou recuar em direção à ponte improvisada. Foi então que a tragédia se abateu sobre as tropas de Roma. A estrutura flutuante cedeu sob o peso desordenado dos soldados em fuga, lançando centenas ao rio, onde pereceram afogados ou esmagados pelo caos. Entre eles, o próprio Magêncio, cujo corpo foi encontrado posteriormente entre os destroços, arrastado pelas águas turbulentas do Tibre. A vitória de Constantino foi absoluta e decisiva. Ao entrar triunfalmente em Roma, não como conquistador bárbaro, mas como restaurador da ordem e portador de um novo futuro, Constantino foi saudado pelo povo com júbilo e esperança. Mandou lançar o corpo de Magêncio ao rio, recusando-lhe os ritos fúnebres imperiais, e dissolveu a guarda pretoriana, aquela mesma força que por séculos havia decidido a sorte dos imperadores romanos e que agora, simbolicamente, era extinta por aquele que se apresentava como o novo mestre do império. A Batalha da Ponte Milvia não foi apenas um triunfo militar, foi a legitimação de um novo paradigma. Ao atribuir sua vitória ao Deus cristão e ao símbolo da cruz, Constantino não apenas selou a sua hegemonia política, mas também conferiu ao cristianismo um novo patamar de respeitabilidade e influência, lançando as bases para a transformação religiosa do império. O triunfo foi imortalizado em monumentos como o Arco de Constantino, erguido em Roma para celebrar a vitória, combinando elementos clássicos da arte imperial com referências discretas, mas inconfundíveis, à proteção divina que o imperador invocava. Assim, nas margens do Tibre, sob o olhar silencioso das colinas romanas e sob o juízo das divindades ancestrais que, pela última vez,
contemplaram a sorte de Roma sendo decidida sob a égide de outro panteão, o destino do império foi irrevogavelmente alterado. O homem que naquela manhã comandara suas tropas com o sol refletindo sobre o lábaro cristão, não apenas destronava um usurpador, mas abria caminho para a maior transformação espiritual, política e cultural que o mundo romano jamais testemunhara. A partir daquele dia, Constantino deixava de ser apenas um general vitorioso, tornava-se o imperador de um novo império, onde a cruz e a coroa passariam a caminhar lado a lado pelos séculos que viriam. Ao emergir das águas tumultuadas do Tibre, como o senhor incontestável de Roma, Constantino não apenas selou seu domínio político, mas deu início a uma das mais profundas e duradouras transformações espirituais da história da humanidade. O cristianismo, que durante 3 séculos sobrevivera na penumbra, perseguido como uma superstição odiosa, difamado como seita subversiva e flagelado por imperadores desde Nero até Diocleciano, finalmente emergia da clandestinidade para ocupar um lugar central na vida do Império Romano. Sob a égide de Constantino, a cruz deixava de ser um instrumento de suplício para converter-se no mais poderoso dos símbolos imperiais, inaugurando uma era onde o poder político e a fé cristã entrelaçariam seus destinos de forma indissolúvel. Antes da ascensão de Constantino, o cristianismo era um movimento religioso plural, fragmentado em comunidades dispersas que se reuniam em casas privadas, catacumbas ou pequenos espaços de culto. Sua expansão, apesar das perseguições periódicas, havia sido constante e silenciosa, especialmente nas províncias orientais do Império, onde o helenismo e a diversidade religiosa facilitavam o florescimento de novas doutrinas espirituais. Contudo, a política imperial, zelosa da unidade religiosa e política, via com desconfiança aquela nova fé, que ao recusar o culto aos deuses tradicionais e ao imperador, parecia minar os alicerces ideológicos do império. Foi precisamente esse cenário que Constantino se dispôs a modificar. A vitória na Ponte Milvia, que ele próprio atribuiu à intervenção divina do Deus cristão, não apenas marcou uma guinada pessoal, mas também uma mudança institucional de proporções inéditas. Em 313 d.C., ao lado de seu colega Licínio, promulgou o Édito de Milão, um documento que estabelecia a liberdade religiosa para todos os cultos, mas que, na prática, significava a legalização definitiva do cristianismo. Pela primeira vez, a fé dos mártires e confessores era reconhecida oficialmente como uma religião lícita, livre da perseguição estatal e digna de proteção jurídica. Esse gesto de tolerância não foi um simples cálculo político, mas um movimento estratégico e cultural que alterou profundamente a relação entre o trono e o altar. Ao conceder liberdade aos cristãos e devolver-lhes os bens confiscados durante as perseguições anteriores, Constantino angariava o apoio de uma comunidade cada vez mais numerosa e organizada, cuja rede de bispos, diáconos e fiéis oferecia uma estrutura de poder que rivalizava em coesão e disciplina com as próprias instituições estatais. Sob a proteção imperial, o cristianismo floresceu de maneira sem precedentes. Igrejas monumentais começaram a ser erguidas nas principais cidades do Império, com destaque para a Basílica de Latrão, em Roma, e mais tarde, para a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Obras que não apenas testemunhavam a fé de Constantino, mas também sinalizavam aos olhos do mundo a emergência de um novo paradigma político-religioso. As reuniões e concílios, antes realizados em segredo, passaram a ocorrer com respaldo oficial, e o clero cristão, até então marginalizado, começou a ocupar posições de prestígio e influência junto ao poder imperial. Entretanto, a relação entre Constantino e o cristianismo foi marcada desde o início por uma complexa ambivalência. Embora favorecesse a nova fé, o imperador não rompeu imediatamente com as tradições pagãs que constituíam a base simbólica e cultural do império. Continuou a ser formalmente Pontífice Máximo, o supremo sacerdote dos cultos romanos, e a emitir moedas adornadas com imagens de Sol Invictus, o deus solar cuja iconografia, com surpreendente sincretismo, se fundia ao simbolismo cristão emergente. Esse ecletismo religioso revela não apenas a prudência política de Constantino,
mas também a profunda transição cultural pela qual passava o Império, de uma civilização forjada sob o signo de Júpiter e Marte, para uma nova ordem ancorada na cruz e na promessa de salvação eterna. A promoção do cristianismo também provocou mudanças substanciais na administração do Império. Isenções fiscais foram concedidas às propriedades eclesiásticas, privilégios jurídicos garantidos aos clérigos, e os bispos passaram a desempenhar papéis que ultrapassavam a esfera religiosa, intervindo em questões civis, de mediação e de assistência social. Dessa forma, a Igreja cristã não apenas se expandia espiritualmente, mas se consolidava como uma força política e econômica de primeira ordem, estreitamente vinculada ao poder imperial. Para muitos, a ascensão do cristianismo sob Constantino foi a realização de uma promessa divina. Para outros, uma ruptura radical com os valores que sustentaram Roma por séculos. O que é inegável é que, sob seu governo, o cristianismo deixou de ser a religião dos perseguidos e se transformou na religião favorecida, colocando-se no centro das decisões imperiais e iniciando uma trajetória que, nos séculos seguintes, culminaria na transformação da Igreja em um dos pilares fundamentais da civilização europeia. Assim, com a mão firme de Constantino e sob o olhar vigilante de bispos e presbíteros, o cristianismo não apenas sobreviveu à Roma imperial, mas sobreviveu à sua própria perseguição, ascendendo ao trono de onde antes fora expulso a ferro e fogo. A cruz erguida na Batalha da Ponte Milvia tornava-se agora o estandarte do Império, e a nova fé, até então relegada aos subterrâneos das catacumbas, passava a ressoar nas praças, nos palácios e nos corações de um mundo que se reconfigurava sob a promessa de redenção e eternidade. Ao assumir o papel de defensor e patrono da Igreja, Constantino inaugurou uma era inédita na história do Império Romano. Pela primeira vez, a religião cristã, que por séculos se ocultara nas sombras e nos subterrâneos das cidades, acendeu a luz do poder imperial protegida e promovida pela própria figura do imperador. Esta aliança, selada não apenas por motivos espirituais, mas também por uma visão estratégica de governo, transformou profundamente as estruturas políticas, sociais e culturais do mundo romano, lançando as bases do que mais tarde seria conhecido como cristandade. Constantino, ao contrário de seus predecessores, que haviam tentado esmagar o cristianismo a golpes de espada e éditos de repressão, compreendeu o potencial daquela nova fé como força unificadora do Império. Sua aproximação com a Igreja não foi apenas uma expressão de convicção pessoal, marcada pela experiência mística antes da Batalha da Ponte Milvia, mas também uma estratégia consciente para consolidar sua autoridade e pacificar um império dilacerado por décadas de guerras civis e instabilidade religiosa. Como patrono, Constantino não poupou esforços nem recursos para fortalecer a Igreja. Decretou a restituição dos bens confiscados durante as perseguições, ordenou a devolução de propriedades aos cristãos e, mais ainda, outorgou vastos privilégios legais e econômicos ao clero. Isenções fiscais passaram a beneficiar as instituições eclesiásticas. Doações imperiais financiaram a construção de igrejas monumentais, que se erguiam como novos marcos arquitetônicos no espaço urbano das cidades romanas. A Basílica de São João de Latrão, em Roma, e a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, são apenas os exemplos mais célebres dessa política, que redefiniu não apenas a paisagem material, mas também o imaginário coletivo do Império. Sob sua proteção, os bispos cristãos adquiriram um papel até então impensável na vida pública. Deixaram de ser apenas líderes espirituais de comunidades marginalizadas para tornarem-se figuras de autoridade social e política, mediadores em conflitos, administradores de justiça e conselheiros do próprio imperador. O episcopado tornou-se uma via de ascensão social e influência, enquanto as assembleias e concílios eclesiásticos passaram a receber o apoio logístico e jurídico do Estado, consolidando a estrutura hierárquica da Igreja que sobreviveria por séculos. Entretanto, a relação entre Constantino e a Igreja não se limitou ao patrocínio material. Envolveu também uma intervenção direta nas questões doutrinárias e disciplinares que agitavam o cristianismo em expansão.
Ciente das dissensões internas que ameaçavam a unidade da nova fé, como o cisma donatista na África e as disputas teológicas que culminariam na controvérsia ariana, Constantino se viu compelido a intervir como árbitro e promotor da unidade religiosa. Foi sob sua convocação, e com o apoio logístico do poder imperial, que ocorreram os primeiros sínodos de caráter ecumênico, como o Concílio de Arles, 314 d.C., e mais tarde, o célebre Concílio de Niceia. Nesse novo papel de defensor da fé, Constantino projetou-se como figura messiânica, enviada não apenas para restaurar a paz e a ordem no mundo romano, mas também para garantir a ortodoxia e a unidade da Igreja de Cristo. Sua imagem foi cuidadosamente construída e difundida por cronistas eclesiásticos, como Eusébio de Cesareia, que o retrataram como o imperador eleito por Deus, o 13º apóstolo, e o novo Moisés, que, conduzindo o povo cristão, atravessava o deserto das perseguições rumo à terra prometida da liberdade religiosa. Contudo, essa simbiose entre trono e altar não se deu sem tensões e ambiguidades. Embora Constantino tenha favorecido o cristianismo, não impôs sua prática de forma coercitiva, tampouco proibiu oficialmente os cultos tradicionais. O paganismo continuou a ser tolerado, e os templos dedicados aos deuses antigos ainda funcionavam em diversas partes do império. Essa política de transição, marcada por pragmatismo e gradualismo, permitiu que a mudança religiosa não provocasse uma ruptura violenta, mas se processasse ao longo de décadas, preparando o caminho para a posterior cristianização oficial do Império sob Teodósio no final do século IV. O título de defensor da fé, assumido por Constantino, transformou radicalmente a natureza do poder imperial. Se nos tempos de Augusto e Trajano, o imperador era antes de tudo o símbolo da continuidade e da glória romana, sob Constantino, ele tornou-se também o guardião da verdade revelada e o protetor da Igreja de Cristo. Esta nova concepção de poder, profundamente marcada pela dimensão religiosa, moldaria não apenas o governo de seus sucessores, mas todo o desenvolvimento político e espiritual da Europa medieval e moderna. Assim, ao assumir o papel de patrono e defensor da Igreja, Constantino não apenas consolidou sua autoridade sobre o Império fragmentado, mas também inaugurou uma nova era, na qual o Imperium e a Fides se entrelaçariam como nunca antes. O imperador que marchara sob o sinal da cruz tornava-se agora o arquiteto de uma ordem onde a Igreja, antes perseguida, erguer-se-ia como parceira e aliada do poder imperial, transformando para sempre o rosto da Roma que ele governava e da civilização que dele herdou os fundamentos. Na primavera de 325 d.C., quando as legiões romanas vigiavam as fronteiras e o império respirava a paz restaurada após décadas de guerras civis, uma nova batalha, silenciosa e intelectual, eclodia no seio da Igreja cristã, não mais travada com espadas ou lanças, mas com palavras, doutrinas e anátemas. Percebendo o potencial destrutivo dessa divisão interna, Constantino convocou pela primeira vez na história um concílio universal, a Assembleia de Bispos, que ficaria conhecida como o Concílio de Niceia. Com esse gesto, o imperador não apenas intervinha numa querela teológica, mas selava o papel do Estado como árbitro e protetor da unidade dogmática da cristandade, estabelecendo um precedente que ecoaria por milênios. O cenário que motivou a convocação do concílio era a intensa controvérsia ariana, liderada pelo presbítero Ário de Alexandria, que pregava que Cristo, embora Filho de Deus, não compartilhava da mesma substância divina do Pai, mas fora criado por ele e, portanto, não era coeterno. Esta doutrina, aparentemente técnica, incendiou paixões e provocou divisões profundas entre as comunidades cristãs, ameaçando a unidade recém-conquistada da Igreja e, por extensão, a estabilidade política do império que Constantino tanto buscava preservar. O imperador, embora recém-convertido e ainda em processo de compreensão das sutilezas da teologia cristã, percebeu com agudeza que uma igreja cindida enfraqueceria o novo alicerce espiritual que ele próprio começava a construir para o império. Assim,
decidiu reunir sob sua autoridade todos os bispos do mundo romano, numa assembleia sem precedentes que deveria restaurar a concórdia e definir oficialmente os contornos da ortodoxia cristã. Em Niceia, na Bitínia, cidade escolhida pela sua localização estratégica e pela possibilidade de manter o evento sob estreita vigilância imperial, mais de 300 bispos se reuniram, vindos das mais diversas províncias do Império, da Hispânia à Síria, da África à Armênia. Era a primeira vez que representantes de todas as igrejas locais sentavam-se à mesma mesa para deliberar sobre os dogmas que deveriam reger a fé comum. O próprio Constantino, vestindo a púrpura imperial, presidiu a abertura da Assembleia, num gesto simbólico que demonstrava a nova relação entre o trono e a igreja. O imperador como patrono, mas também como árbitro e guardião da unidade cristã. Os debates, conduzidos com fervor e erudição, expuseram as profundas divergências sobre a natureza de Cristo, o significado da encarnação e a relação entre o Pai e o Filho. De um lado, os seguidores de Ário defendiam a subordinação do Filho ao Pai. Do outro, os partidários de Atanásio, jovem diácono de Alexandria, sustentavam com veemência a consubstancialidade, a doutrina de que o Filho é da mesma substância, homoousios, que o Pai, sendo igualmente eterno e divino. E, após semanas de discussões acaloradas, onde argumentos teológicos misturavam-se a interesses políticos e rivalidades pessoais, a posição de Atanásio prevaleceu, graças ao apoio decisivo de Constantino, que, embora inicialmente inclinado à conciliação, compreendeu que a clareza dogmática era essencial para a estabilidade da Igreja e, consequentemente, do Império. Assim, o Concílio de Niceia condenou o arianismo como heresia, excomungou Ário e promulgou o Ser Credo Niceno, um texto solene e definitivo que afirmava a plena divindade de Cristo, a eternidade do Filho e a fé na Trindade consubstancial. Com esse ato, não apenas uma doutrina foi sancionada, mas um novo modelo de relação entre poder espiritual e poder temporal foi definitivamente instaurado. O imperador como garantidor da ortodoxia, o Estado como instrumento de preservação da unidade religiosa e a Igreja como parceira na missão de edificar uma sociedade coesa e disciplinada. O Concílio de Niceia marcou, assim, não apenas a vitória de uma corrente teológica, mas a consagração da ideia de que a unidade dogmática da Igreja era a condição necessária para a unidade política do Império. Além da definição cristológica, o concílio tratou de outras questões fundamentais: a fixação da data da Páscoa, a regulamentação das ordens eclesiásticas e a elaboração de cânones disciplinares que moldariam a vida interna da Igreja por séculos. A celebração da Páscoa, por exemplo, deveria ser realizada de maneira unificada, dissociando-se do calendário judaico e reforçando a identidade própria do cristianismo. A participação direta de Constantino no concílio, acolhendo os bispos em seu palácio, intervindo nas deliberações e garantindo a execução das decisões, simbolizava a nova era inaugurada por sua política religiosa, uma era em que as fronteiras entre Igreja e Estado se tornavam porosas, entrelaçando-se numa simbiose que marcaria profundamente a trajetória do Ocidente. O Concílio de Niceia representou, pois, mais do que um evento eclesiástico. Foi um ato fundador de uma nova ordem civilizacional. A vitória do credo niceno estabeleceu os alicerces teológicos da ortodoxia cristã. A intervenção imperial legitimou e institucionalizou o papel da Igreja como parceira do poder político, e a figura de Constantino consolidou-se como arquétipo do imperador cristão, não apenas senhor das legiões, mas também defensor da fé, legislador das doutrinas e protetor da unidade espiritual do mundo romano. Assim, ao concluir os trabalhos de Niceia e retornar triunfante à sua capital, Constantino não apenas pacificava uma igreja dividida, mas selava um legado que transcenderia sua própria vida, o de um império renovado sob o signo da cruz, onde fé e poder, dogma e lei se uniriam para moldar os destinos de gerações futuras, definindo os contornos de uma nova era, que os homens chamariam de cristandade. Ao contemplar as águas serenas do Bósforo,
onde o Oriente e o Ocidente se encontram em um abraço de marés e culturas, Constantino vislumbrou aquilo que poucos antes dele haviam percebido: a possibilidade de fundar não apenas uma cidade, mas um novo centro para o Império Romano, uma capital que, erguida entre dois continentes, pudesse simbolizar a continuidade da tradição romana e, ao mesmo tempo, o nascimento de uma nova era espiritual e política. Assim, em 330 d.C., nasceu-se Constantinopla, a nova Roma, a joia que refletiria para sempre a ambição, o gênio político e a visão transcendental daquele que a fundou. A escolha do local não foi casual, tampouco fruto apenas de inspiração estética. Bizâncio, a antiga colônia grega situada na entrada do Mar Negro, oferecia uma posição estratégica inigualável. Controlava as rotas comerciais mais importantes entre a Ásia e a Europa, situava-se próxima às regiões agrícolas mais produtivas do Império e, acima de tudo, possuía defesas naturais robustas, protegida por colinas e cercada por águas. Para Constantino, essa localização era a síntese perfeita entre segurança militar e potencial econômico, um baluarte capaz de sustentar o Império em tempos de crise e de projetar seu poder para além das antigas fronteiras. Mas Constantinopla não seria apenas uma fortaleza, nem apenas um entreposto mercantil. Ela seria a coencarnação física do novo império que Constantino desejava legar ao mundo. Assim, ordenou uma campanha monumental de urbanização, na qual engenheiros, arquitetos e artesãos de todas as partes do império foram convocados para transformar a modesta Bizâncio numa metrópole digna da majestade romana. Foros, aquedutos, palácios e templos ergueram-se rapidamente, muitos deles adornados com colunas, estátuas e relíquias trazidas das cidades mais antigas do Império, numa translação simbólica e literal do legado de Roma para sua nova sede. No coração da cidade, o grande palácio imperial estendia-se sobre as colinas, dominando o horizonte e conectando-se diretamente ao Bull Hipódromo, onde multidões se reuniriam para assistir às corridas de bigas e aos espetáculos públicos, perpetuando os antigos rituais cívicos da Roma clássica. Ao lado, a majestosa Hagia Sophia, em sua versão primitiva, antecipava o esplendor espiritual que séculos mais tarde atingiria seu apogeu sob Justiniano, mas que já desde Constantino estabelecia a cidade como centro de peregrinação e devoção. A fundação de Constantinopla representou, mais do que qualquer decreto ou concílio, a consagração da virada que o Império experimentava, uma transição do Ocidente latino para o Oriente grego, do politeísmo tradicional para a supremacia cristã, da cidade eterna, Roma, para uma nova capital destinada a perdurar ainda mais do que a sua predecessora. Constantino, ao dedicar solenemente a cidade ao Deus cristão, não apenas redefinia o espaço físico do poder imperial, mas também sancionava a aliança definitiva entre o Império e a Igreja, estabelecendo Constantinopla como a cidade cristã por excelência, concebida para ser o farol espiritual do mundo. A política de urbanização da Nova Roma refletia o ethos de Constantino, um respeito calculado pelo passado, expresso na conservação de símbolos e práticas romanas, mas aliado a uma visão progressiva e estratégica que apontava para o futuro. A moeda imperial continuou a ostentar por algum tempo as imagens de Sol Invictus, mas logo foi acompanhada por ícones cristãos, enquanto as leis imperiais começaram a proteger e privilegiar cada vez mais a Igreja. Constantinopla tornou-se assim não apenas uma capital política, mas um centro cultural e religioso, onde o grego, e não mais o latim, passaria a ser a língua predominante, prenunciando a evolução que transformaria o Império naquilo que mais tarde seria conhecido como Bizâncio. A inauguração de Constantinopla foi celebrada com festividades grandiosas, procissões solenes e cerimônias que fundiam os ritos tradicionais com os novos símbolos cristãos. Constantino percorreu as ruas da cidade, ladeado por soldados e clérigos, oferecendo sacrifícios, mas também orações, em uma performance política que simbolizava a continuidade e a renovação do Império sob seu comando. Com Constantinopla, o Império encontrava uma nova sede,
capaz de resistir aos desafios do tempo. Enquanto Roma, no Ocidente, mergulhava progressivamente na instabilidade e se tornava vulnerável às invasões bárbaras, a nova Roma erguia-se como bastião de ordem, cultura e espiritualidade, sustentando, por mais de um milênio, as instituições que Constantino consolidara. A cidade tornava-se, assim, não apenas uma obra arquitetônica ou uma capital administrativa, mas o monumento vivo à visão de um imperador que soube, como poucos na história, moldar os rumos de seu tempo e projetar sua memória para a eternidade. Assim, ao traçar os limites de Constantinopla, Constantino não apenas redesenhava o mapa do império, mas inscrevia seu nome na pedra, no mármore e na alma da cidade, para que, enquanto suas muralhas resistissem, seu legado jamais fosse esquecido. Constantinopla era, enfim, a nova Roma. Não uma cópia, mas um renascimento, a síntese perfeita entre a tradição imperial e a promessa cristã, que, sob o comando de Constantino, redefiniria para sempre os destinos do Ocidente e do Oriente. Na trajetória de Constantino, o defensor da fé e arquiteto do Império Cristão, a relação com a Igreja foi ao mesmo tempo íntima e complexa, marcada por gestos grandiosos de proteção, mas também por ambivalências e contradições que revelam os limites e as tensões do poder imperial frente à autonomia espiritual. Se por um lado Constantino promoveu e protegeu a Igreja como nunca antes, por outro, manteve-se até o fim da vida como soberano de um império que ainda reverenciava os antigos deuses e preservava muitas das práticas pagãs que haviam sustentado a ordem romana por séculos. O próprio Constantino, embora defensor fervoroso do cristianismo, nunca renunciou formalmente ao título de Pontifex Maximus, o supremo sacerdote do culto tradicional romano. Esse gesto, mais político que devocional, refletia a prudência de um imperador que, mesmo orientando o império para a cruz, reconhecia a força e a penetração social do paganismo, especialmente nas aristocracias senatorial e militar, profundamente enraizadas nas tradições religiosas ancestrais. Assim, enquanto ordenava a construção de basílicas cristãs e favorecia o clero com isenções e privilégios, permitia simultaneamente que os templos pagãos continuassem a funcionar, que os sacrifícios fossem realizados e que os festivais antigos seguissem marcando o calendário cívico. Esta política de tolerância seletiva, na qual o cristianismo ascendia sem que o paganismo fosse imediatamente extinto, revela o caráter gradual e estratégico da transição religiosa impulsionada por Constantino. Longe de promover uma ruptura abrupta, ele buscou um equilíbrio delicado, preservando a coesão social do império e evitando a alienação de importantes setores das elites tradicionais, que ainda viam com desconfiança a nova fé e seus líderes espirituais. Essa ambivalência também se manifestou na relação pessoal de Constantino com a doutrina cristã. Embora fosse patrono e protetor da Igreja, somente no leito de morte, em 337 d.C., aceitou formalmente o pó-batismo, numa decisão que gerou, desde então, intensos debates entre teólogos e historiadores. Alguns interpretam sua conversão tardia como expressão de um processo espiritual sincero, respeitando a tradição, comum entre os cristãos da época, de adiar o batismo para o momento final da vida, quando os pecados já não poderiam mais ser cometidos. Outros, porém, veem nisso um cálculo político, reflexo de sua hesitação em romper definitivamente com a herança pagã e assumir em vida a identidade cristã plena. A relação ambivalente entre Constantino e a Igreja também se evidenciou em sua intervenção nas disputas internas da cristandade. Determinado a preservar a unidade religiosa do império, Constantino não hesitou em intervir nas querelas teológicas, convocando concílios, exilando bispos e promovendo reconciliações forçadas. Sua ação mais notória nesse sentido foi a condução do Concílio de Nicéia, onde, ao apoiar a condenação do arianismo, impôs uma visão dogmática que, embora consolidasse a ortodoxia trinitária, também inaugurou uma longa tradição de ingerência imperial nos assuntos eclesiásticos. Para os defensores da autonomia da Igreja, essa intervenção imperial foi, desde o início, motivo de preocupação,
Como conciliar a independência espiritual dos bispos com o poder político do imperador, que se arrogava o direito de legislar sobre a fé? Para os aliados de Constantino, porém, sua presença protetora era vista como providencial, o instrumento humano escolhido por Deus para garantir a vitória do cristianismo sobre o paganismo e assegurar a unidade do povo cristão. Assim, entre o trono e o altar, a relação construída por Constantino foi de simbiose, mas também de tensão. A Igreja necessitava do apoio imperial para consolidar-se e expandir-se, enquanto o Império via, na coesão religiosa promovida pelo cristianismo, um meio eficaz de restaurar a ordem e a estabilidade após séculos de crise. Contudo, essa aliança não se fez sem ambiguidades, e o próprio Constantino permaneceu, até seus últimos dias, uma figura situada entre dois mundos, o do Império Pagão que herdara e o do Império Cristão que ajudou a fundar. A política de Constantino para com a Igreja foi, portanto, um delicado exercício de equilíbrio. Favoreceu a nova fé, mas não extinguiu de imediato as antigas. Promoveu a unidade dogmática, mas interveio, às vezes com mão pesada, nas deliberações eclesiásticas. Protegeu os bispos, mas também os puniu quando julgou necessário para a estabilidade do império. Esta relação ambivalente definiria o modelo das relações entre Igreja e Estado por toda a Antiguidade Tardia e a Idade Média, estabelecendo as bases para a complexa interação entre poder secular e espiritual que moldaria a história do Ocidente. Assim, ao fim de sua vida, Constantino não deixou apenas uma cidade, uma moeda ou um exército reformado. Deixou também um paradigma, o do imperador cristão, patrono da Igreja, mas soberano absoluto do império, árbitro das doutrinas, mas também guardião da ordem política. Um modelo ambíguo e fascinante, que testemunha a complexidade de uma época em transição e a genialidade de um governante que soube, como poucos, navegar entre as correntes do velho e do novo, do pagão e do cristão, do temporal e do eterno. Nos últimos anos de sua longa e extraordinária trajetória, Constantino viu-se cada vez mais distante dos campos de batalha que haviam forjado sua lenda, e cada vez mais imerso nas complexas tramas políticas e espirituais que definiriam seu legado. O imperador que transformara Roma com sua espada e Constantinopla com sua visão, agora, ao crepúsculo da vida, buscava consolidar a obra que transcenderia sua própria existência, o novo Império Cristão, onde a cruz seria o estandarte não apenas da fé, mas da própria ordem imperial. Apesar de ter alcançado a hegemonia incontestável sobre todo o império após a vitória sobre Licínio em 324 d.C., Constantino jamais descansou sobre os louros de suas conquistas. Até seus últimos dias, manteve-se atento às ameaças que persistiam nas fronteiras e às tensões internas que ainda assombravam o império. Empreendeu campanhas militares contra os godos no Danúbio e preparou, com determinação e meticuloso planejamento, uma expedição contra os persas sassânidas, então liderados por Sapor-Suglu, com quem as relações diplomáticas haviam se deteriorado. O imperador desejava não apenas proteger as províncias orientais, mas também, talvez, selar sua vida com uma última vitória que confirmasse diante do mundo e da história a glória do império sob a égide cristã. Entretanto, o destino que tantas vezes se dobrara diante da vontade de Constantino impôs-lhe finalmente a inevitável condição humana. Durante os preparativos para a campanha persa, sua saúde começou a fraquejar, consumida por uma enfermidade cuja natureza permanece obscura, mas que rapidamente minou suas forças. Ao perceber que o fim se aproximava, Constantino tomou uma decisão que marcaria de maneira indelével sua biografia e o imaginário cristão. Buscou o batismo, sacramento que, embora promovesse e protegesse, ainda não havia recebido pessoalmente. O local escolhido para sua retirada foi Anquírona, uma pequena cidade próxima a Nicomédia, onde, em clima de recolhimento, o imperador preparou-se para sua partida deste mundo. Ali, em meio a orações, reflexões e cercado por membros do clero e da corte, Constantino recebeu o batismo das mãos de Eusébio de Nicomédia, bispo influente da região e figura central nos debates teológicos de sua época.
O gesto foi profundamente simbólico. O homem que havia convocado concílios, legislado em favor da igreja e erguido basílicas monumentais, finalmente submetia-se ao rito que, desde os tempos apostólicos, marcava a entrada plena na comunidade cristã. O batismo de Constantino foi cercado de interpretações e polêmicas desde então. Alguns o consideraram tardio, quase reticente, sinal de uma conversão incompleta ou pragmática. Outros, porém, viram nesse ato final a expressão mais pura de sua fé, guardada para o momento derradeiro em conformidade com a prática comum entre muitos cristãos da época, que temiam cometer novos pecados após o sacramento e, por isso, adiavam-no até as vésperas da morte. A morte de Constantino ocorreu em 22 de maio de 337 d.C., encerrando uma das vidas mais marcantes e transformadoras da história. Seu corpo foi trasladado com solenidade para Constantinopla, a cidade que erguera como símbolo do novo império, e sepultado na Igreja dos Santos Apóstolos, por ele fundada, onde repousaria, segundo a tradição, no meio de 12 sarcófagos representando os 12 apóstolos, como se fosse o 13º, completando o círculo sagrado. Esse gesto, mais que uma escolha funerária, foi uma declaração política e espiritual. Constantino não queria ser lembrado apenas como um imperador, mas como parte indissociável da igreja que ajudara a promover. Com sua morte, encerrou-se a era do fundador, mas começou a era do legado. O império que deixava para seus filhos, Constâncio II, Constante e Constantino II, era profundamente distinto daquele que herdara de Diocleciano. Agora, o cristianismo não era mais uma fé perseguida, mas uma religião privilegiada. Constantinopla substituía Roma como centro político e espiritual, e o modelo do imperador cristão havia sido definitivamente instaurado, moldando os padrões do governo imperial pelos séculos seguintes. A figura de Constantino, desde então, habitaria tanto os anais da história quanto a hagiografia cristã, venerado no Oriente como São Constantino, igual aos apóstolos, e celebrado no Ocidente como o visionário que unira a cruz ao cetro, transformando para sempre o rosto da civilização romana, e com ela o destino do mundo ocidental. Assim, ao fechar os olhos pela última vez, Constantino deixava não apenas um império territorialmente renovado, mas um projeto civilizacional que transcenderia o tempo, alicerçado sobre as colunas de Constantinopla e erguido sob o signo da cruz, a marca indelével do homem que, de general pagão, se transformou no patrono do cristianismo e no artífice de um novo império espiritual. O legado de Constantino transcendeu os limites de sua própria existência e perpetuou-se como um dos pilares fundacionais da civilização ocidental. Sua obra não se restringiu às vitórias militares ou às reformas administrativas. Foi, antes de tudo, uma reinvenção profunda da própria concepção de império, transformando Roma de uma potência pagã e imperialista em um espaço onde a espiritualidade cristã passou a ser a moldura e o motor das instituições políticas, sociais e culturais. Constantino foi o arquiteto de uma nova ordem mundial, na qual o cristianismo, antes relegado às catacumbas, ascendia ao trono para moldar os corações, as leis e os destinos dos povos. A primeira e mais imediata expressão de seu legado foi a transformação do rei cristianismo em religião imperial. Embora o Édito de Milão tenha formalizado apenas a liberdade religiosa, sua política favoreceu de modo decisivo a ascensão do cristianismo ao status de religião preeminente. Sob sua proteção, a Igreja consolidou-se como uma estrutura organizada, hierarquizada e dotada de prerrogativas legais inéditas, que a permitiriam, nos séculos seguintes, sobreviver e mesmo sobrepor-se ao próprio império que a acolhera. A figura do bispo, já fortalecida no tempo de Constantino, tornar-se-ia, com o tempo, a espinha dorsal das sociedades europeias medievais, perpetuando a simbiose entre fé e poder. O modelo de cesaropapismo, no qual o imperador atua como protetor e árbitro da Igreja, ensaiado por Constantino, tornou-se um paradigma duradouro nas relações entre trono e altar. A ideia de que o soberano, ao garantir a ortodoxia religiosa, legitima sua autoridade política, foi um dos legados mais duradouros de sua era.
reproduzindo-se nas monarquias cristãs da Idade Média e ressurgindo, de diferentes formas, em muitos regimes cristãos ao longo da história. Constantino, ao assumir o papel de legislador e patrono da Igreja, estabeleceu um modelo que moldaria a figura do governante cristão para sempre. Não apenas um chefe militar e político, mas um defensor da fé e promotor da unidade espiritual de seus súditos. Outra dimensão fundamental de seu legado foi a refundação geopolítica do Império Ásia. A transferência simbólica e prática do centro imperial para Constantinopla não apenas deslocou o eixo político de Roma para o Oriente, como também garantiu a sobrevivência do Império por mais de 1000 anos após a queda do Ocidente. A cidade, fundada como expressão da visão constantiniana, tornou-se não apenas capital política, mas também bastião cultural e espiritual, coração pulsante da ortodoxia oriental, até sua queda diante dos otomanos em 1453. A escolha de Constantinopla foi uma demonstração do olhar estratégico e visionário de Constantino, capaz de perceber que o futuro do império dependia da integração com o mundo grego e do fortalecimento das rotas orientais. O impacto cultural e artístico de seu legado também é imensurável. As basílicas, erguidas sob sua inspiração e patrocínio, definiram um novo estilo arquitetônico que abandonava as formas tradicionais do templo pagão e criava espaços amplos e luminosos, destinados ao culto cristão e à celebração comunitária da fé. A própria ideia de um espaço sacralizado pelo poder imperial, como a Basílica de São Pedro, cujas fundações remontam ao seu reinado, foi uma inovação que moldou a paisagem religiosa do Ocidente. Politicamente, a figura de Constantino cristalizou-se como a do imperador ideal, corajoso nas batalhas, sábio nas decisões, prudente nas reformas e piedoso na fé. Sua imagem foi celebrada, reinterpretada e, muitas vezes, idealizada por cronistas cristãos, como Eusébio de Cesareia, que o retrataram como um enviado de Deus, e por sucessores que buscaram legitimar seus próprios governos evocando a sua memória. Mesmo na tradição bizantina, Constantino seria exaltado como o protótipo do imperador cristão, e sua iconografia se perpetuaria nas moedas, mosaicos e vitrais, imortalizando-o como o soberano que unira o gládio ao Evangelho. Porém, seu legado não esteve isento de críticas ou ambiguidades. Muitos apontaram a sua política como o início da secularização da Igreja, sujeita às ingerências do poder imperial. Outros, como um artífice pragmático, mais motivado por interesses políticos do que por uma fé sincera. A tensão entre esses dois retratos, Constantino como santo e Constantino como estrategista, acompanha os debates historiográficos até os dias atuais, refletindo a complexidade de sua figura e de sua obra. O legado jurídico de Constantino também merece destaque. Sua legislação favoreceu o cristianismo, mas não deixou de lado o fortalecimento da autoridade imperial. Promoveu leis que protegiam a família, aboliam certas práticas cruéis, como a marcação a ferro de criminosos no rosto, e incentivavam a manumissão de escravos. Medidas que, embora parciais e graduais, apontavam para uma sensibilidade cristã incipiente, refletindo a nova ética que começava a permear as instituições do império. Por fim, o legado espiritual de Constantino revelou-se talvez o mais perene. A transformação do cristianismo de religião perseguida em fundamento de uma civilização. Ao legitimar e promover a fé cristã, Constantino não apenas alterou os rumos do império, mas também deu início ao processo que faria da Europa um continente moldado pelo ethos cristão, com todas as consequências culturais, filosóficas e políticas que disso decorreriam. Assim, ao contemplar o vasto legado de Constantino, percebe-se que sua verdadeira grandeza não reside apenas nas campanhas vitoriosas ou nas cidades que fundou, mas na profunda inflexão histórica que sua liderança imprimiu ao mundo romano. Ele não foi apenas o último grande imperador da Roma clássica, foi, sobretudo, o primeiro imperador da Roma cristã. O homem que, ao erguer o lábaro com o símbolo de Cristo, redesenhou o mapa do poder, da fé e da cultura ocidental, traçando uma linha que separou para sempre
o mundo antigo do mundo medieval. A morte de Constantino em 337 d.C. não encerrou sua presença na história. Ao contrário, foi o ponto de partida para a construção de uma memória multifacetada que atravessou séculos, transformando-o ora em santo, ora em herói, ora em tirano ou usurpador, conforme as lentes pelas quais foi interpretado por sucessores, cronistas, teólogos e historiadores. A figura do imperador que, sob o signo da cruz, refundou o império, tornou-se um dos ícones mais poderosos e controversos da tradição ocidental, símbolo de transição entre o mundo antigo e o cristianismo triunfante, mas também objeto de debates intensos sobre seus motivos, sua fé e sua verdadeira natureza. Na tradição cristã oriental, especialmente no mundo bizantino, Constantino foi imediatamente elevado à condição de Is-Apóstolos, o igual aos apóstolos, um título que não apenas celebrava seu papel como patrono da Igreja, mas o colocava ao lado daqueles que haviam caminhado com Cristo. A liturgia ortodoxa guarda até hoje sua memória como um santo e protetor do império, exaltando sua fundação de Constantinopla e seu patrocínio das comunidades cristãs. Nos ícones bizantinos, Constantino aparece frequentemente ladeado por sua mãe, Helena, ambos segurando a cruz, numa alusão à tradição segundo a qual Helena teria encontrado a Vera Cruz em Jerusalém, um episódio que, ainda que envolto em hagiografia, contribuiu para consolidar a imagem da família imperial como instrumentos da providência divina. Na tradição ocidental, porém, sua figura foi recebida com matizes mais complexos. A Igreja de Roma, embora reconhecesse sua importância histórica e espiritual, sempre olhou com certa reserva para sua intervenção direta nos assuntos eclesiásticos e para sua política de conciliação com o paganismo. Ao longo da Idade Média, a memória de Constantino foi moldada também pelo famoso e apócrifo Donatio Constantini, a doação de Constantino, um documento forjado que afirmava que o imperador teria concedido ao Papa Silvestre I e a seus sucessores autoridade temporal sobre Roma e o Ocidente. Embora posteriormente desmascarado como fraude, esse texto exerceu enorme influência ao longo de séculos, legitimando o poder temporal dos papas e reforçando a visão de Constantino como o imperador que não apenas favoreceu o cristianismo, mas também fundou, simbolicamente, o poder papal. Historiadores modernos, distantes dos entusiasmos hagiográficos e das construções políticas medievais, buscaram desvendar a figura real de Constantino, explorando seus discursos, suas leis e as complexas motivações por trás de suas decisões. Muitos apontaram para a natureza pragmática de sua política religiosa. Ao perceber que o cristianismo oferecia uma estrutura hierárquica sólida e uma ética disciplinada, Constantino teria instrumentalizado a nova fé como ferramenta de unificação e estabilidade do império. Segundo essa visão, sua conversão teria sido menos um êxtase espiritual e mais uma escolha estratégica, uma adaptação lúcida às novas forças sociais e culturais que despontavam no império. Por outro lado, não faltam estudiosos que defendem a sinceridade da conversão constantiniana, destacando seu envolvimento pessoal com questões teológicas, sua intervenção nas controvérsias doutrinárias e seu empenho na construção de igrejas e na promoção do clero. Para esses intérpretes, Constantino foi, de fato, um homem que experimentou uma transformação interior, marcada por sua visão antes da Batalha da Ponte Milvia, e que, embora cercado de compromissos políticos, abraçou sinceramente o cristianismo como a nova alma do império. A controvérsia sobre sua figura estende-se também ao campo de sua política interna. Para alguns, Constantino foi um reformador visionário, que modernizou a administração imperial, promoveu uma legislação mais humanitária e abriu caminho para um império mais coeso e resiliente. Para outros, foi um autocrata inflexível, que concentrou ainda mais poderes nas mãos do imperador, reforçou o aparato repressivo do Estado e promoveu perseguições a adversários políticos e religiosos, incluindo pagãos e hereges dissidentes. Traçamos memória monumental de Constantino permanece visível até hoje,
não apenas nas ruínas de Constantinopla ou nos arcos e basílicas que mandou construir, mas também na própria configuração espiritual e política da Europa e do mundo mediterrâneo. Sua fundação de Constantinopla legou ao mundo bizantino uma capital que resistiria por mais de 1000 anos. Sua política religiosa lançou as bases para a cristianização da Europa, e sua intervenção nas doutrinas eclesiásticas moldou o cristianismo como o conhecemos. A controvérsia em torno de Constantino é, em última instância, um reflexo da complexidade de sua época. Um tempo de transição, onde o Império Pagão dava lugar ao Império Cristão, onde a tradição clássica se mesclava com a nova ética da cruz e onde o poder político e a espiritualidade cristã começavam uma simbiose cujas consequências se estenderiam por milênios. Constantino não foi apenas um homem de seu tempo, mas também o criador de um novo tempo, o artífice de uma era em que Roma, antes símbolo da dominação militar e da opulência pagã, se transformaria no coração pulsante de uma civilização cristã que moldaria o destino do Ocidente. Assim, entre o mito e a história, entre a veneração e a crítica, a figura de Constantino continua a habitar o imaginário coletivo como o imperador que desafiou os deuses antigos, ergueu uma nova capital e, com um gesto político e espiritual, transformou para sempre o império e a própria ideia de civilização.